ninguém vai desligar. O melhor do entretenimento no seu ouvido vai entrar. Aumente o volume agora e deixa a festa começar. Vamos ouvir 99 show de entrevista. Sintonize 99, vem se divertir. Um artista fez uma bela pintura da primavera com todo o seu colorido. E ali ficou tão entusiasmado com o que havia produzido que tentou repetir novamente aquela pintura. Mas não havia mais a mesma inspiração. Já se passavam outros momentos, já era uma outra estação e ele não conseguiu reproduzir aquela pintura da mesma forma. Mas sabe, com Deus, Deus trabalha com a repetição. Quantas e quantas vezes nós vivemos situações na nossa vida que elas servem ali, elas se repetem com um propósito de nos fazer aprender a lição certa, para podermos ir em revelação para um próximo nível. Então, meu amigo, minha amiga, não pense que você está andando em círculos em meio ao deserto. Muitas vezes as histórias se repetem, os momentos se repetem, porque há um preparar de Deus para cada tempo. Pense nisso. No ar, o seu 99 Show. Salve, salve, turma boa! Tá no ar mais um 99 Show podcast. Para você que não me conhece, muito prazer. Me chamo Wellington Alencar. E como é bom estar com você aqui, hein? De volta aqui com o 99 Show podcast. Você já aproveita, já clica nesse sininho, já manda aí para o máximo possível de pessoas, da sua família, para os grupos dos amigos, dos vizinhos. E vamos juntos fazer com que essa ideia cresça cada dia mais. Nós somos um podcast generalista que coloca aqui uma diversidade de assuntos sempre. Você pode sugestionar também o assunto do seu interesse para a gente tratar aqui no 99 Show Podcast. Entra no nosso Instagram, o PGM 99 Show, tá bom? PGM 99 Show no Instagram. Você também acompanha e conversa com a gente. E agora nós vamos dar início aqui, ou melhor, nós vamos dar continuidade a temática que nós iniciamos o nosso podcast, que foi o filme Ai Que Vida, filme do qual eu tive a honra de participar, filme de autoria do meu querido amigo Cícero Filho. Um grande abraço ao Cícero, já passou por aqui, já esteve conosco também. E a gente iniciou falando com os atores do filme Ai Que Vida, os nossos colegas que por aqui passaram, que contaram um pouco das histórias. E a gente agora tem a honra de receber ela que não estava em solo brasileiro e agora sim vai poder contar um pouco das suas histórias e do que esse filme impactou a sua vida. É a nossa querida amiga Solange Noleto. Seja bem-vinda, Solange. Muito obrigada, Wellington. Que maravilha rever você. Obrigada. Rever você é um prazer muito grande. E aí, conta pra gente como é que tá a sua vida, como é que foi participar do Ai Que Vida, menina! A minha vida tá ótima. Participar do filme foi muito bom. Era um sonho que eu tinha. Desde criança eu queria ser atriz, queria fazer um filme. E o Cícero realizou meu sonho. Sim. Uhum. Conta quem é a Solange Noleto, para quem não conhece. Solange Noleto é uma mulher muito tranquila, muito calma. O meu lema é viver e deixar viver. Sim. Então, eu fico na minha. Não é deixa a vida me levar não, né? Do Zeca Pagodinho. Eu fico na minha, não me meto com as pessoas, mas também não gosto que elas se metam comigo. E conta do teu contexto familiar, pessoal, de criação. Família tradicional, fui criada, muito bem criada, né? Meus pais, Juarez, lá no Maranhão. Qual cidade? São João dos Patos. Sim. Nasci em Guadalupe, Piauí. Sou piauiense. Então, papai, Juarez, Noleto, mamãe, Antonieta, nos deram uma ótima educação, criaram filhos educados, honestos, que se preocupam com os outros. São quantos? São 5.
5 irmãos? E eu tenho um irmão de contrabando. De contrabando? Sim, são 4 Feito meninas. nas férias. São 4 meninas e 2 meninos. Sim, e você é do meio? Eu sou a caçula. Eu sou a caçula, mas eu não fui eu não fui a caçula. Não. Porque era mais uma mulher, né? Sim. Se eu tivesse nascido homem, era diferente. Quem foi a caçula foi Soraya, porque era a lourinha. Mas no começo eu tinha ciúmes dela e tal. Sim. Mas depois que eu fui mãe, eu entendi. Então, não Soraya tem problema. fez o Ai Que Vida também com a gente. Ela era diretora da Casa de Taipa. Já esteve aqui também com a gente. Você pode olhar aí a entrevista no nosso podcast. Você vai encontrar aqui também a história da Soraya. Aí você tinha um ciúmezinho, a besteirinha. Tinha um ciúmezinho. Vocês pegavam no cabelo nesse Não, a gente sempre foi uns filhos muito comportados. Até Sim. meu pai, ele criou um menino, outro irmão de criação, porque ele disse pra minha mãe que queria... Que esses meninos são tudo lerdo, né? Que a gente era Sim. muito comportado. Então eu quero um menino danado. Aí criou um, e esse era muito danado. Sim. E casada, mãe de quantos filhos? Casada 2 vezes. Sim. Mãe de Gabriel e de Lorena. Sim. Me casei no Brasil e me casei com um cidadão americano. Foi mesmo. Menina, tu foi pros States dos Estados Unidos, não é pouca coisa mais não, menina. Como é que foi essa história com os Estados Unidos? Fazia parte dos seus planos ou a vida que lhe levou? Não, a vida que me levou. Eu sempre tive vontade de conhecer a Europa. Estados Unidos eu não tinha vontade. Aí por um site eu já estava separada, claro. Sim. E por um site de relacionamento eu conheci esse cidadão colombiano, que é cidadão americano também. Sim. E depois de 8 meses, videochamada e telefone, ele já veio para casar. E eu disse, não, porque tu não vem pra gente se conhecer primeiro. Eu disse, não, eu já vou para casar. Porque ele não me enganou, ele estava não estava em situação financeira boa, ele disse que queria fazer um gasto só. Olha, a Tinder é velho perigoso, viu, Mas conectou a piauiense com um colombiano de onde ele colocava Barranquilha. Barranquilha. Mas ele morava em Nova Jersey, Estados Sim. Unidos. Já estava lá há quanto tempo? Já há 25 anos. Já tinha cidadania americana? Já. Das filhas crescidas. E trabalhava com o que lá? Ele era operador de máquinas. Hoje está aposentado já. Sim. Aí. E aí já está há quanto tempo nos Estados Unidos? Eu fui em 2014. Sim. E aí, como foi chegar lá? Tu já sabia inglês? Como é que é? Eu não sou fluente ainda, né? Mas me viram. Eu sempre soube mais ler e escrever. Só que a nossa pronúncia, principalmente da minha geração, é uma pronúncia muito ruim. A gente fala muito mastigado. E eles não entendem o que você fala. Então tem que falar como um americano, que é diferente do inglês, que a gente aprende o inglês britânico. Sim. Acho que tu tem umas aparências de mexicana, assim, não te confunde, não? Dizem, não, tu é mexicana? Não. Tu tem uma mulher assim, né? Branca, né? Assim, mas. Enfim. E lá, tem muito preconceito nos Estados Unidos? Não. É mesmo? Não. É um pessoal muito educado, te respeita. Lá, todas as profissões são respeitadas. E o pessoal no supermercado pedindo com licença, desculpa, só em passar um carrinho por ti, já estão pedindo desculpa. Sim. E você lá, ninguém liga pra você, assim, você vai de pijama, você vê as mulheres com touca no cabelo no supermercado, e ninguém se importa com a vida do outro lá. Glória! Sim. Quer dizer que fuxico lá não se cria? Não se cria. Você não sabe, você não conhece seu vizinho, não sabe quem é. Você não sabe de onde vem, de onde vai, que come. Não. Aí tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque muitas vezes viver tão isolado assim, mesmo perto das pessoas, pode ter suas consequências. E é um silêncio, você vai dormir, você não escuta nada. É? Sim, é muito bom. E você trabalha de quê lá? Operadora de máquinas também. Trabalhava, porque eu larguei o emprego, deixei tudo para trás. Sim. E vendi o que eu tinha, dei. Botei as minhas coisas em 2 malas, minha vida inteira. E disse, eu vou pro Brasil, vou passar 3 meses lá. Quando eu vou voltar para outro estado e vou começar tudo de novo, tudo do zero. Mas separou do marido? Separei. Conversa, menina, foi mesmo, agora recente. 2023.
Então a separou desse aí que ele levou para os Estados Unidos. Já, durou 11 anos. Tá bom, bicho, velho. Já me trouxe pra cá. Tá bom, e aí agora? Mas era um relacionamento tóxico. Era mesmo? Uhum. Ele é narcisista. Sim. Então, ele não podia se zangar que ele era grosso comigo. E ele bastava ficar com fome. Ele se zangava, porque é diabético. Aí é. Era, sim. Mas não tenho mágoas. Quando eu preciso, eu falo com ele. A maioria desse pessoal, desses relacionamentos assim, né? Distante, ele se revela depois, né? Depois que a pessoa encosta, é que sabe mesmo que não é aquela coisona toda, né? Mas Solange, vamos voltar agora pro Ai Que Vida, então. Você estava em que patamar da sua vida quando o Cícero Filho apareceu? Só sonhando em ser atriz. Aí era? Você Sim, tinha esse sonho? Sim, aos 29 anos eu fiz a minha primeira. Eu achava que ia acontecer, que é uma coisa que eu esperava. E eu sabia que ia acontecer. Então, só aos 29 anos que eu fiz a minha primeira oficina de teatro. Sim. E o marido não gostava, né? Ficava com raiva. Então o Cícero era amigo da minha irmã, Soraya. Já pegou marido antipático. Marido não. Exato. Tá falando do marido, sim. Na cena do casamento eu não fiz, porque o marido estava zangado e eu tive que voltar. Por isso que eu na Chica do Pote não tá no casamento. É mesmo, do Gerald. eu nem me toquei mesmo, a Chica do Pote não tá na cena do casamento, não. Tá, é mesmo, por isso. Tá, eu tava lá e não lembrei. Aí teve que voltar às pressas. Foi, porque já estava muito tempo lá em Amarante e ele estava por aqui. Eu disse, não, eu tenho que voltar. Sim. Então, aí a Soraya me disse que tinha um amigo, Cícero, ia fazer um filme e tal. Aí eu pedi para ela, para pedir para ele, para deixar eu fazer um teste. Sim. Aí ele marcou, eu fui lá, fiz o teste, passei. E aí foi assim. E o teste, como foi esse teste? Não, ele foi o teste num ônibus, era num ônibus, mas acho que era um teste que não era nem do Ai Que Vida, porque não entrou essa cena. Sim. Ele queria que eu fizesse, era a senhora que fala, Dona Raimunda, seu netinho tá morto. Aí no final, a que ia fazer a Chica do Pote desistiu, graças a Deus. Sim. E era a irmã do Popô, não era? Não, a irmã do Popô era a Cleó. Era a Cleó que ia fazer? Quem é que ia fazer a Chica do Pote? É uma pessoa lá do interior, não lembro. Ele nunca disse direito. Ele disse, mas é porque eu não lembro. Sim. Aí a pessoa desistiu. Aí ele me deixou fazer a Chica, me mudou o personagem, né? Passei a fazer a Chica do Pote. Mas aí o Cícero ficou quanto tempo assim? Ele dormia às vezes na casa de você, né? Dormia, porque ele morava ali pertinho, na faculdade de Santo Agostinho. Morava não, estudava. Então ele dormia na casa de Soraya, porque como o marido era ciumento, né? Não podia dormir na minha. Sim. Ele dormia na casa de Soraya e ele jantava na minha casa. Quando ele chegava, né? A gente fazia a merenda lá, ele jantava e dormia na casa de Soraya. Sim. E aí essa amizade também foi crescendo ali, né? Durante um tempo. Foi crescendo. Aí você passou quanto tempo em Amarante? Acho que foi 2 semanas, se não me engano, sim. Ininterrupta, sim, em casa? Sim, em casa. Eu também tô me zangada, você é doida, a mulher do cabo dela. 2 semanas sem o cabo alisar a mulher dele, ela é rodeada de macho. Mas de primeiro ele podia ter ido lá também, né? Rodeado de macho. Macho, entre aspas, né? Tinha uns que não eram muito, né? Eu passei 3 dias lá em Amarante só para fazer as minhas cenas. E aí, o que foi mais difícil fazer? Foi a cena do velório, porque o Zé Leitão, ele é muito engraçado. Então a gente tinha que chegar lá, parar e ele ficar falando lá as graças dele. Eu tinha que brigar com ele para ele tomar atento, que ele estava num velório. Sim. E aí ele não estava fazendo, ele chegava e ia começar a contar. Aí para mim estava difícil. Aí eu disse, não, Zé, tu tem que começar a contar as histórias, que ele conta muita história engraçada da vida dele. Para quando chegar lá na hora de gravar, eu te brigar contigo. Aí ele começou a contar essas histórias, mas é umas histórias tão engraçadas que eu tive uma crise de riso. Aí chegava lá na hora, eu não conseguia. Velório, crise. Sim. Aí eu não conseguia gravar. E o Cícero, nesse dia, tá nos erros, mas lá ele perdeu até a paciência, porque eu tava numa crise de riso. E a outra cena foi correr da polícia também. Não foi legal, não. Todo mundo correndo atrás e o rapaz ficava me agarrando e eu dizia, mas deixa eu correr, tu não pode me agarrar. Sim. A Chica tem que correr.
No final, né? Da Sim, apuração dos sim. votos, né? Aham. E sai correndo ali, revoltado. Descobrir a máfia dos caixão. Sim. Uhum. E aí a cena lá com a... Mas porque você deu remédio, a Chica deu remédio estragado lá. Sim. Como é que foi fazer aquela cena ali? Foi fácil. Foi, acho que, das melhores cenas, né, da Chica. Sim. Então foi fácil. Não teve problema nenhum, Não. fez de primeira. Foi. Não, mas ele sempre gosta de repetir. Sim. Eu, assim, pra encarnar o personagem, tá bem. Eu sou mais tímida sendo eu mesma, mas pra fazer o personagem, não. E a empatia das pessoas com a Chica, ou ela é uma espécie de vilão e Não, as pessoas não, as pessoas gostam dela. gostam do personagem? Sim. Pois fala aí de algum reconhecimento que você teve que... Na época do filme, eu tava no aeroporto de Brasília e um rapaz bonito ficava me olhando. Eu ficava assim, tá olhando pra quem? Será eu mesmo? Aí ele se acercou e disse que tinha assistido o filme. Em Brasília? Sim, em Brasília. E pediu uma foto. Oh, meu Deus. E outros reconhecimentos assim que não foram... A abordagem não foi legal? Que você... Não, sempre foi legal as Sempre foi abordagens, legal? sim. Oh, Aham. mas tu tem sorte. E eu já tive umas assim, de umas abordagens, sinceramente, só misericórdia, viu? Uau. Mas tem uns não, que são bem educados, né? Que se aproximam, que... Não, teve assim uma época que a gente estava fazendo as caravanas e eu estava saindo do banheiro e o povo entrando na casa e eu de toalha, eu achei uma invasão, né? Sim. Eu não gostei disso aí. Aí se chateou. Me chateei, porque tem que ter a privacidade. Como Tu é que eu disse tô umas ali 3 saindo do banheiro? esculhambação, Não, né? eu sou muito tranquila. Disse nada, não. Não. Menina, mas tu é educada mesmo. E aquela parte lá do que o prefeito, juntamente com a Chica do Pod, pega o Valdir traindo com a mulher dele. Eu acho que é uma das cenas mais engraçadas, né? Do filme. Foi fácil fazer aquilo ali? Foi fácil. O ruim foi que a Rosinha caiu e eu tentei, mas não consegui segurar a bichinha. E ela Cai mesmo de caiu no verdade. chão. Minha filha disse que eu deixei ela cair, mas eu tentei, mas não consegui. Mãe, tu deixou a mulher cair, mãe. E aí, mas aí o Zé Leitão sai correndo atrás do pé de pano e a Chica do Pod fica, Não, né? fica. Aí foram fazer aquela cena lá No Riacho. no né? Riacho. A gente não podia ir porque ele ia ficar nu. Sim, Então, só quem foi, acho que foi uma pessoa sim. pra ajudar. Porque, E aí falam dessa cena da traição também. sim, Qual é a cena mais falada da Chica? a do remédio. A do remédio A do mesmo? remédio. Uhum. Faz aí um pedacinho pra nós, faz aí uma cena aí. O que é, menino? O que é que tu tá só me atentando, hein? Vai buscar ali a sacola de remédio? Olha aí. É mesmo, pai, que benção, viu? Ai, que vida até hoje é esse fenômeno. O que é que você acha que gerou isso na mente das pessoas? Porque a gente vê tantos audiovisuais passarem, depois ficarem esquecidos, mas já são 18 anos e Já? é como se algo se Uau! renovasse sempre, né? 18 anos. 18 anos já, que vida. Uau. Acredita? Pra mim foi muito bom porque eu realizei o sonho, Hum. né? Eu já te disse, desde menina eu tinha esse sonho de ser atriz. E eu sabia que eu ia fazer. Eu achava que ia ser atriz da Globo, ia ser famosa e tal. Não, mas as coisas acontecem não do jeito que você pensa, mas acontece. Então, eu tô muito feliz de ter participado e já não quero ser mais famosa também. Já tô contente com este filme. Sim. Já realizei meu sonho. Fora do Brasil, nunca ninguém te conheceu como Chica do Não, Pod. porque lá não... É? Assim, lá não... Eu fui reconhecido no Chile uma Sim? vez. No Chile, andando por lá, e aí eu tinha uns maranhenses, se eu não me engano, lá. Lá no meu É, trabalho conheceu. era só eu que falava, só eu do Brasil. Sim. E quase não encontrava brasileiro lá em Charlotte. Só quando eu ia no Outlet. Então eu encontrava, mas normalmente não. E as tragédias naturais lá dos Estados Unidos, nunca passou por nenhuma, não? Não, lá eu morava em Carolina do Norte, lá não tem furacão. Tem, não? Não, Oh, nem glória. enchente, nem nada disso. Tá Mas aí. quando eu voltar, eu vou para Utah. É. Já é nas montanhas, a paisagem muito linda. Lá também não tem furacão. E vai trabalhar de quê lá? Eu não quero mais trabalhar como operadora de máquinas. É muito cansativo. Não quero mais trabalhar em fábrica. Sim. É muito estressante. E ganha bem? Ganha. É equivalente a quanto, assim, o salário lá? Eu ganhava a hora era $20,50. E a hora extra é $30,25.
R$100 por dia. Por hora. Por hora? Aí é. E trabalha quantas horas por Não, dia? não é 100 horas. É 20 dá 100, é? É porque o dólar. R$100 por aham. hora. É 12 horas por dia. Oi, 12 mil, né? E- 1.200 por dia. Aí você pode fazer hora extra. Se você quiser fazer hora extra, você faz. Se você conseguir trabalhar 12 horas, tem gente lá que se acaba de trabalhar. Vive fazendo hora extra. Eu tinha colegas lá que moravam na fábrica, porque só ia em casa dormir. E no outro dia estava lá de volta. Era de 5h45 da manhã até 6h15 da tarde. Então eu acordava de madrugada e voltava de noite. E eu Sim. passei isso durante 10 anos. Então eu quis mudar. Eu disse, não, eu tenho que fechar esse ciclo. E era de domingo a domingo. Lá não tem isso não. Não, você tem os seus dias de trabalho, mas se você quiser trabalhar, Direto. antigamente eles deixavam de domingo a domingo, agora eles exigem um dia de descanso nessa fábrica que eu trabalhava. Sim. Então, se eu quisesse trabalhar, me acabar, porque a pessoa se acaba, É verdade. aí ganha muito dinheiro. Tem gente lá que é viciada no dinheiro, fazendo hora extra, hora extra, Porque hora aí, extra. de 1.200 por dia, no final, se ele trabalha o dia tudinho do mês, é 30 e poucos mil por mês. Agora o custo de vida é alto. É? Um Por exemplo, kitnet lá é quanto? Eu tinha uma casa, quando eu me casei, a gente conseguiu comprar uma casa, e na separação vendemos e tal. E tiramos o ganho, né, da casa. A hipoteca passou pro próximo comprador. Sim. E o que é que eu estava falando? Falando do custo de vida lá. Ah, sim, do custo de vida. Aí eu fui morar num apartamento. E eu quis um apartamento bom, num lugar bom, de um quarto. Eu pagava 1.538 só de salário, de aluguel, Sim. no total. E se eu não fizesse hora extra, aí já ia mais da metade do meu salário. Então eu tinha que fazer hora extra. Aí eu passei um ano, depois da separação, eu passei 1 ano e uns 2 meses morando só. Sim. Quando terminou o contrato desse apartamento, aí eu pedi demissão. Antes de terminar o contrato, eu falei para minha chefe que eu só ia ficar até tal dia, Sim. até o dia 8 de maio. E vendi minhas coisinhas, dei. Ainda ficou coisa no apartamento, porque não consegui. Uma colega ficou de buscar o resto, terminou que não deu certo. E vim embora. Fiz minhas 2 malinhas e fui para Utah e deixei lá com a minha sobrinha, que é o único parente que eu tenho lá. Sim. Minha sobrinha, Eliana. Deixei minha mala com ela, com as roupas de frio, porque o inverno lá é rigoroso. E vim pro Brasil. A gente foi passear lá na Califórnia, depois eu vim pro Brasil. E vou embora só dia 9 de setembro. Mas tu tem alguma formação profissional aqui no Aqui, Brasil? fisioterapia. Aqui eu fiz professora do ensino fundamental, isso, obrigada. Sim. E técnicas de enfermagem e fisioterapia. Mas nunca cheguei a trabalhar como fisioterapeuta, não. Trabalhei como professor e como técnica. Então, como você tem a cidadania americana, não compensa pra ti Não, porque lá... ganhar aqui Não, novamente. não, Quando tiver não. E lá, se você... oportunidade lá, Exato. né? E lá, se você quiser continuar na sua, aí você tem que ir para a universidade para poder fazer a revalidação. Você vai ter que estudar, vai ter que fazer estágio. Às vezes 2 anos, 1 ano, 2 anos. E é muito caro lá. A universidade Aí, é caríssima. Agora, como você tem cidadania, se você casar com alguém, levar pra lá, a pessoa também ganha. A pessoa vira Cidadania. cidadã também. Oi, idiota, uma oportunidade. Oi. Aí, Primeiro convida você... ela pra comer um sorvete. você Aí, idiota, aproveita aí. Cavalo selado aí, ó. Mas tu sabe que a gente fica até desconfiando assim, da pessoa, será que tá interessada em mim ou na cidadania? Não, o Joy é honesto, eu confio. Você pode assinar aí com o meu nome. Gente boa demais, viu? É. Ela veio por conta da política de imigração do Trump? Não. Eu vim porque eu queria passar um tempo com a minha família. Eu vim a cada 2 anos, mas com as férias do trabalho. Então é aquela coisa corrida. Aí eu quis vir para passar um tempo com meus pais, que já estão com uma idade avançada, e cuidar também da saúde, passear. Então eu disse, já não, tem agora eu direito a vou... voto lá? Já votei nos democratas. Votou em quem? No Biden? Na Hillary. Na Hillary. Todos. Aí foi, votou em Aham. tudo. E aí quem diabo é que vota no Trump lá, que elegeu ele lá, menina? O meu estado mesmo elegeu o Trump. Foi Carolina mesmo. do Norte. Tudinho, delegado, tudinho. Mas não elegeram o governador. O governador foi democrata.
Sim. E eles estão alegres lá com essa zanga do Trump lá. Não, os imigrantes estão todos morrendo de medo. Eu tenho colegas que não podem ver um carro de polícia, que já ficam com medo. Uma vez eles me encomendam, que eu faço bolo também, né? Sim. Para os colegas de trabalho. Aí me encomendou um bolo e no final eu tava com medo de buscar o bolo, porque com medo diz que soube que estava tendo enredadas, que eles chamam, na minha região. Tomando Imosec de manhã, de tarde, de noite. A caganeira maior do mundo. Com medo do homem mandar embora. E na hora que eles têm que renovar o visto, porque é só de 1 ano, os venezuelanos, os haitianos. Lá na fábrica que eu trabalhava, tá assim. Sim. Então, na hora de renovar, eles ficavam com medo. Eles têm, né? Estão com muito medo de não conseguir renovar. Então, é um estresse muito grande para eles na hora de renovar. Eita, pois tem coisa, viu, Dio? Negócio dos Estados Unidos aí, minha amiga, só não tá passando a casca do alho pra ela, é mesmo que ir pra São João dos Patos agora, é. Tá íntima já, né, dos States. Sim. Agora, é um lugar sim, muito bom para você viver. É bom mesmo. As coisas funcionam, as ruas são limpas, as estradas são espaçosas, são várias vias, você não vê lixo no chão. O povo não é zangado. O povo é muito educado. Quando eu estava aqui, eu tinha uma preocupação de chegar, porque eu gosto de sorrir para desconhecidos na rua. Sim. Especialmente mulheres e crianças, né? Porque homem entende mal. Então, eu achei que eu não podia fazer isso mais. Eu achava que eles eram sérios, mas não. Eu continuo sorrindo lá, eles são bem simpáticos. Cada um tem sua escopeta, né? Sim. Se eu quiser comprar arma lá, eu posso comprar até uma 1, 2, 3 metralhadoras. Eu acho isso muito errado. Porque morre gente. Sim, morre gente. Você vai no mercado, compra lá 1 quilo de arroz, de feijão e uma metralhadora. E vai-se embora tranquilo pra casa, né? Sim, e lá é comércio livre. Lá tem o livre comércio, né? Então lá tudo, você bota o preço que você quiser. Se tu tiver lá um negócio, tu bota o preço que tu quiser. Pode ser caro como for, ninguém se importa. Aí na última vez que eu vim pra cá, eu gosto de tomar remédio de vermes, assim, é bom você tomar 1 vez por ano, mesmo que você não sinta nada. Sim. Eu esqueci. Aí chegando lá, eu falei pra minha médica que me passasse, né, o Bendazol. Ela passou 3 comprimidos. Cheguei na farmácia e eu tenho seguro, do trabalho, seguro médico. Aí ela disse $450. O quê? 3 comprimidos, $450? E é porque você tem... Você tem seguro, se você não tivesse era $2.000. Meu Deus. Agora me diz, uma pessoa que tem as suas lombriguinhas vai dar $2.000? Melhor dar ração pra bichinha, né? Eu disse, não vou levar não tô sentindo nada, é só profilaxia, não quero não. Eita, papai, é caro mesmo, viu? Caríssimo. E aí se eu mandar pra ti esse remédio pra verme, não tem problema pra ti? Tem que levar a receita, porque é um problema entrar com remédio lá. Tem uma amiga minha que me pediu. Não manda pelo Sedex, pelos Correios, só que você não recebe no Cor do Brasil, assim não. Assim não. Tem que levar a receita. Uma amiga minha me pediu e eu vou ter que levar uma receita. Vou levar um tratamento de albendazol pra ela, mas com uma receita minha. Sim. Rapaz, é caro mesmo, viu? Solange, assim, eu não tenho inveja de quem tem dinheiro, eu não tenho inveja de quem é bonito, mas eu tenho inveja que você tem no Jô Soares. Sim. Teve no Jô Soares, foi a única do filme Ai Que Vida, fora o Cícero Filho, né, que também esteve lá, que ganhou essa notoriedade nacional. Como é que foi isso? Como é que te descobriram, menina? É porque, como eu te disse, uma coisa eu sempre achei que eu ia ser atriz, e eu sempre achei que eu ia no Jô Soares. Era uma coisa que eu acreditava, que eu ia no Jô Soares, da entrevista. Sim. Então, eu ia lá no site dele e ficava contando as minhas histórias, as histórias engraçadas que já aconteceu comigo. Tu ia no site, né? De vez em quando eu ia lá e contava, até que um dia me responderam. Conversa. Aí era escolhido entre 3 pessoas. Aí essas 3, no final, eles me escolheram entre as 3. Outras pessoas do Brasil. Sim. E aí, como é que foi isso? Dava uma passagem? Como foi? Sim, dá passagem, dá hotel e dá acompanhante. Eu fui com o Gabriel, meu filho. Sim. Eu não conhecia São Paulo. Então você fica lá num hotel bom e numa churrascaria que você pode comer. Eu comi que enjoei. Nessa época eu ainda não era vegetariana. Tu já é vegetariana sim, agora? Sim, tem. Oh, Antes de.
Antes de ir para os Quando Estados me Unidos, mandaram eu já a picanha, estava. mande pra mim, tá bom? Quando lhe presentearam com a galinha caipira. Eu sou pelos animais, é por isso que eu gosto Sim, eu deles. também sou, por isso que eu como ele. Por isso que eu não como. Então foi muito boa a entrevista. Eu fiquei muito nervosa na hora, boca seca. Mas foi bom demais. Mas assim, não foi bom porque o pessoal ficou. Muita gente estranhou, porque você conta as histórias e você não sabe, você conta para produção, pelo telefone. Sim. Tudo que você lembrar, você conta. E você não sabe qual a história que ele vai lhe perguntar. E eles escolheram já exatamente as conversas, as histórias que tinha palavrão. Sim, sim. Aí que tinha aqueles palavrão. Aí eu tive que contar em cadeia nacional as histórias com palavrão. Pois conta pra nós aqui também. Eu não falo palavrão, mas tive que contar. Conta aí como é que foi lá as histórias que você contou. Era a história do... que eu estava assistindo o Jô Soares, e aí era uma cortina na minha casa. Negócio, você não sabia o que era priquito? Como é? Sim, era. Tinha essa... teve essa também. Que menina, não sabia como era o pênis do homem. Eu achava que era todo peludinho, né? Sim. Aí um dia eu tava com a revistinha, aí eu fiz assim um quadrinho de a menininha falando pro rapaz, né? Meu priquito tem cabelo. Sim. E a tua pica tem cabelo. Aí papai chegou e enfiou aquele negócio. Menina, o que é isso? E eu disse, eita, aí ó, vou já levar a pizza. Aí eu tive que mentir, eu não gosto de mentir, mas para me livrar da pizza, eu menti. E eu disse, não, pai, foi um menino que passou agora aqui, e esse menino, eu tava com esse papel, essa caneta, ele me pediu o papel, escreveu isso aí. E acreditaram. Foi mesmo. Uhum. E ficou na rua, papai falando com mamãe, com os vizinhos, esse escândalo, esses meninos de hoje, fez isso com a minha filha, não sei o quê. Pois ó, eu vou confessar aqui uma coisa que eu fiz também, Jó. Cheguei na época do meu tempo de estudante, os meninos desenharam um bicho desse aí numa cadeira e me encarnaram a aula todinha, dizendo, não sei o que, é o que tem na cadeira dele. Eu passei uma aula todinha passando aquela humilhação, aquele dia todinho, porque tinha um desenhado negócio na minha cadeira, era a única cadeira que tinha pra eu sentar. E a cadeira tinha o desenho do negócio do homem. E aí me encarnaram. Ô Solange, aí eu digo, pô, não tem problema não, hoje vocês ganharam, mas amanhã... Amanhã tem. Quando foi no outro dia eu cheguei cedo, Solange, desenhei em todas as cadeiras. Toma. Todas as cadeiras eu desenhei o passarinho, Jó. Diga, agora vocês vão viver essa experiência. Se vingou e bem vingado. Pronto, aí no outro dia ninguém mangou de ninguém, né? Todo mundo caladinho. Todo mundo caladinho, né? Depois dessa história. E aí, conta pra gente, assim, uma coisa engraçada que você viveu na sua vida. Eu sou uma pessoa tem a ver com o seu comportamento. Sim, eu sou uma pessoa que tem um autocontrole muito grande. Então, eu tava lá no Maranhão, como é o nome, minha gente? São Bernardo. Sim. Tava com meus amigos da família Bagaço, é uma de teatro, uma companhia de teatro. Até não estão mais juntos, né? Sim. Então eles me convidaram, a gente ia fazer um filme sobre a família Bagaço. Eu era a Chica também, era a esposa lá do Zé Bagaço. Sim, nós estivemos lá, né? Com a Ike Vida. Sim, tivemos. Então Bernardo Claraval. Gente boa demais, sim, aquele menino, né? Aí a gente, nós banhamos no negócio lá, não foi? Águas cristalinas, né? E até a minha que era a minha filha que seria minha filha no filme, ela morreu no Covid, que ela estava grávida. Foi? Oh, foi. Meu Deus. Muito triste. Sim. Então, lá a gente, depois da gravação, a gente fez um trailer do filme, que seria o filme, né? Que no final não deu certo. E depois a gente foi tomar banho no rio. Aí lá eu tô tomando banho. À noite? Não, de dia. Sim. E eles não me avisaram que o rio tinha buraco. E eu não sei nadar. Então eu gosto de deitar pra trás e ficar boiando. Quando eu tava aqui com os meninos. Tu também não perguntou, né? Que era pois interessada. Aí eu virei pra trás, né? Fiquei boiando e os meninos estavam aqui junto comigo. E quando eu fui botar o pé no chão, não tinha mais chão. O fundo do rio, não tinha. Sim. Aí a água me puxava para baixo e me levava para cima. Aí, quando ela me levava para cima, eu fazia assim. Dava tchau. E outra vez. E eu dava tchau. Na quarta vez que ela fez isso, eu disse, eu vou morrer aqui. Ninguém vem me salvar.
eu vou ter que E tinha gritar. muita gente distante. Sim, meus amigos, eram 4, era. Eu vou ter que gritar. Aí eu gritei. Aí quando eu afundei, eu senti aquela mão me puxando, que era o meu herói, né? Me salvou. E aí depois eles me contaram que pensavam que eu tava brincando. Até que uma disse assim, mas ela tá toda vermelha. Aí é que foram Quem me salvar. foi que te salvou? Foi agora me deu um branco. Mas o tu é nome dele. ingrata, a pessoa que você salvou a tua vida e tu esquece o nome da pessoa. É uma pessoa muito boa. Sinceramente, muito boa. Tu é que é muito ruim. Jailton, lembrei. Jailton, tá aí, Jailton. Tá aí essa bicha É porque ingrata, viu, não, Jailton? eu sou esquecida. Teve uma vez aqui em Teresina, eu estava assistindo televisão e eu sempre, o que é que eu tô assistindo? E teve uma vez que por uns segundos eu esqueci meu nome. Eu disse, meu Deus, como é meu nome? Então eu sou muito esquecida. Eu vou falar assim, xícara. E eu não lembro o nome da palavra xícara. É mesmo. Sim, eu sou muito esquecida. Mas isso não Tem que tomar um remédio. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Desde a infância. Então foi Jailton, meu herói. Aí, mande um beijo pro Jailton. Meu herói, Forever. Aí, Jailton, também tá solteira. Vai que agora é a tua vez. Ó. E agora, quais são os teus planos? Voltar para os Estados Unidos? Voltar para os Estados Unidos, eu trabalhar numa coisa diferente, que eu não precise de madrugar, que eu chegue em casa ainda com sol, que não seja tão estressante, que eu não precise usar sapato de ponta de ferro, que acaba com os pés da gente. Ainda tem isso. Uma proteção de ouvido. Lá era fábrica de quê? De biscoitos de petiscos. Então eu operava a máquina para embalar os biscoitos. É muito estressante. 12 horas em pé, porque lá os trabalhos de lá, até uma caixa de supermercado não senta. Sim. O povo lá não quer que a gente sente, então o tempo todo em pé. Aí você se enche de varize. Você vai ganhar o dinheiro aqui, mas é suado. É suado. Você trabalha, eles tiram seu couro. Mas com muito respeito. Lhe tratam muito bem. Só é pesado mesmo. Solange, você disse que não tem mais esse planejamento artístico, mas se surgisse uma oportunidade de fazer uma continuação do Ai Que Vida? Faria. Assim, não para ficar pelo sucesso, como eu queria antes ser famosa, mas pelo prazer de atuar. Eu faria, com todo prazer. Pois aí, digamos que o Cícero entregou canetinha e papel na sua mão. Escreva, porque não tem final da Chica do Pote, né? Ninguém sabe qual é a última cena da Chica do Pote no filme? É no comício? Não, é chorando que a gente perdeu a eleição. Chorando que perdeu a eleição, né? Onde é que a gente vai roubar agora, Zé? E aí, o que é que tu acha? O que é que você escreveria pra Chica do Pote numa continuação do Ai Que Vida? A mesma coisa, continuasse na política, numa coisa maior, já sendo prefeita. Se candidatando. Se candidatando. Ganhando a eleição da Cleópatra. Já tendo roubado muito, já mais chique. Mais, não chique, né? Brega, mas com dinheiro. Sim. E eu acho que sempre com Zé Leitão. Ela poderia ser a vice do Zé Leitão, seria uma boa. Olha aí. Ou poderia estar até casada com o Zé Leitão também. Sim. Porque se é alguém que gosta do Zé Leitão, é a Chica do Pote. Verdade. Que a mulher dele não gosta dele, tá só interessada no Zoro. Botaram chifre nele. Pois é. E aí, sociologicamente, assim, como é que você avalia o Ai Que Vida? Por que as pessoas se enxergam tanto no filme? Principalmente pelo nosso sotaque. Assim, eu quando estava com saudade de lá nos Estados Unidos, com saudade do meu sotaque, então eu assistia o filme. Porque é muito gostoso você escutar o nosso sotaque, gente da gente. Sim. E ver aquela situação que é uma situação que a gente vê no dia a dia, né, das pessoas. Eu acho que é isso. Como é que o americano vê o brasileiro, assim? Você tem, assim, alguma noção? Você mora no Brasil, o que é que eles pensam, assim, como Você referência? dança samba? Ó, você dança samba? Não danço samba. Olhos. Aí já falam logo nas mulheres, que são muito bonitas, nas praias. Você come feijoada? Não, eles não sabem de feijoada, é samba, o negócio é samba. Até os hispanos, né, os que falam espanhol, eles sempre perguntam a mesma coisa. E o futebol? Fala do futebol? O americano mesmo é aquele outro futebol americano. Do só os espanhóis. Não, né? Não, só que não. Só os espanhóis, os hispanos, como a gente diz. Que pergunta. Que gostam de futebol.
Tem muitos brasileiros lá. Quando é Não, na minha onde eu morava, não. No meu trabalho só tinha eu. Até mais que- Agora, quando eu saí, já chegou muito haitiano que fala português. Mas antes era só eu. Tem alguma política assim de captação de pessoas mais assim da África, essas coisas assim? Sim. Uhum. Como haitianos e venezuelanos. Aí quando você entra lá numa seleção, como é que eles pré-selecionam, geralmente utilizando que argumentos, que o teu conhecimento adquirido no Brasil Não, não, eu não entrei. tem valor lá, a gente no trabalho. Eu sou, tipo, eu quero atrás, eu sou. Sou técnica de enfermagem, não vale para lá teu curso técnico. Não. Teria que entrar na universidade outra vez. Sim. Lá tem muito. Nem psicologia, né? Ou fisioterapia, né? Que você não, fez, teria né? que voltar a estudar. Em todo lugar tem oferta de emprego. Ou a placa, que estão contratando nas lojas, e tem as agências de emprego. Eu entrei nesse meu trabalho, foi pela agência, e depois a empresa me contratou. Então, se ela gosta do funcionário, aí ela contrata. Então, trabalhar lá, só não trabalha quem não quer. Lá, a oferta de trabalho é muito grande. Então, preguiçoso lá, pena. Pena. Tem gente que fica pedindo, já tem muito, né, pedindo nos sinais. Eu não entendo por quê, porque, a não ser que tenha ficha suja, né, porque se você tiver ficha suja, aí para conseguir, trabalho é difícil. Ficha suja o quê? Que já matou alguém? Já... Basta ter usado droga. Sim. Mesmo? E ter sido ter sido flagrado isso. E eles fazem teste de drogas também. Agora mesmo em maio, antes de eu viajar, eu fui a escolhida. Aí você escolhe lá aleatoriamente e aí leva você lá e você faz o xixizinho lá com a enfermeira da empresa. Sim. E aí uma colega minha, ela tava preocupada porque ela disse que fuma. Fuma cigarro normal? Sim, não, fuma uma maconhazinha. E ela falou com a enfermeira e disse, olha, eu fumo na minha casa. Ela preocupada se ia perder o emprego, né? Ela disse, não se preocupe não, só a maconha a gente releva. Dio, dá certo pra ti. Eu já ia te eliminar, mas já aceito lá um baseado. Wellington, antes de vir pra cá, eu fui pra Califórnia, que eu fui lá pra Utah, deixei minha mala e a minha sobrinha ia pra Califórnia, porque a sogra dela daqui, a Tereza, estava indo pra lá com o filho, Gabriel, e a gente foi pra Califórnia. E lá na Califórnia é liberada a maconha. E eu penso assim, que eu era uma das pessoas que eu acho que quase todo mundo hoje já provou maconha. Eu tinha curiosidade para provar, para saber como é que era. Eu nunca tive. Eu disse, antes de morrer eu queria fazer isso. Sim. Então lá eu comprei um bombom. Tinha 10 bombonzinhos, eu provei um. Aí vende bombom de maconha? Sim, aí eu comprei lá um vegano. E aí eu comi esse bombom e minha digestão é muito lenta. Quando foi 4 horas depois que veio fazer o efeito do bombom. Aí foi. Foi, e a gente tava voltando já no carro. Aí eu comecei a sorrir. Mas assim, eu não achei. Se for por isso aí, eu não achei toro bombom de maconha desde muito tempo, que eu só ando sorrindo. Eu não achei essas coisas, não. Não achei vantagem, assim, não gostei. Só comi um bombom, o resto eu não quis. Aí só sentiu essa alegria, assim. Aí eu não quis mais, pronto, já provei. Durou quanto tempo essa alegria? Como umas 4 horas. 4 horas gaitando, achando graça do vento. Tá aí, pois tá aí, Solange é agora uma cidadã do mundo, né? Ganhou o mundo dos Estados Unidos com uma banda agora, só dá ela, né? E a Soraya, cadê a Soraya? A Soraya agora, ela é confeiteira, ela sempre foi uma artista. Sim. E ela faz bolos confeitados, gostosos, e agora ela tá se especializando nas frutinhas de leite em pó. Sim. E é uma arte. Ela faz bacuri, buriti, melancia. Ela faz a melancia inteira, pequenininha, depois ela corta. Sim. E pinta as sementinhas. Então, ela tá expondo na feirinha da universidade. Pois que benção. Um abraço para nossa amiga Soraya. E seus filhos falam na carreira artística? Sim, meus filhos moram em Barra Grande. Sim. E a Lorena vive me apresentando como a Chica para as colegas e vive postando coisa minha. Ela me chama de Chica, né? E meu filho está trabalhando por temporada na Croácia. Já é o 3º ano. Oi, na Croácia? Ele é fluente no inglês. Sim. Então ele... Tá trabalhando de que lá? É garçom.
Lá a gorjeta é boa. Eu tenho uma amiga que a gente quando vai morar fora, a gente aprende a dar gorjeta, é um costume. Aí eu tenho uma amiga que ela fica se zanga, porque diz que eu fico dando gorjeta pra todo mundo, que não. Porque o brasileiro não tem esse costume, né? Não. E ela se zanga comigo. Aí ele lá, o ano passado, ele ganhou o valor em gorjeta maior do que o valor do salário dele. Sim, inclusive passei uma vergonha no Chile, ó, que tem aquele restaurante lá giratório, e aí terminou, nós fomos juntar uns amigos assim, todo mundo pagou, e aí ninguém calculou a gorjeta, que esse pessoal todo lugar quer, né? Tem que ter a gorjeta, tem que ter o a mais em todo lugar pro garçom. Não sei se é porque não tem a comissão dele, né? Não. Eles ganham um pouquinho, a hora de um garçom é tipo $7, então aí o que ele vai ganhar mesmo é nas gorjetas. Aí, John, não era acostumado a dar gorjeta, e aí eu calculei cada um. Quando foi que deu? R$200? O menino deu 50, deu 50. Ninguém separou da gorjeta. O rapaz olhou, mas vocês foram mal atendidos? Não, ninguém foi mal atendido não, mas o valor não é esse aqui? Pois é. Nós estamos pagando. Aí o brasileiro não tem esse costume, né? Não tem essa cultura, sim, não tem. Ah, pois tá aí, viu, John? Você não cometeu o mesmo erro que eu já cometi. Já? Aí, tá vendo? Não sabia. Na verdade, foi a primeira vez que eu tive que dar gorjeta lá. Eu dei 10 anos lá pra trabalhar de gorjeta. Aí, pronto. Ruim é o diabo do nada, né? Eu tava com a minha namorada, ele me chamou discretamente, porque ele não falava bem português, mas deu pra entender. Então a gente dá. Você pode me dar uma gorjeta de bolsa? Eu fiz aí. Mas se fosse o outro, né? Imagina aí. Tá vendo? Solange, faz uma análise assim, o que é que você acha que é mais marcante no Ai Que Vida, que merece que não houve um desfecho no primeiro, que você acha que precisa ter se houver uma continuação? Eu acho que é a questão política mesmo, que a comédia do filme é a questão política. Então, assim, teve o romance, foi bonito e tal, mas tem que ter a sequência da questão política e o que passou com Mona, né? Porque Mona é Mona. Sim, sim. Então seria muito interessante ter ser bem focado na Mona também. É? Você acha que a Mona que deveria protagonizar agora? Já pensou a Mona? Ela gosta tanto do Gerald, ela podia fazer par com o Gerald. Já pensou a Mona casada com o Gerald? Ela ia estar tão feliz. Seria um casal. Será que é por esse caminho que o Cícero Filho iria? Já poderiam ser influencers os dois, postando vídeo do casal, fazendo viagens maravilhosas. Ia ser muito bom. Mas viagem maravilhosa nos interior do Maranhão, não era pra fora, não. Solange, eu só fiquei 3 dias fazendo a cena do Gerald, né? Lá em Amarante. Você disse que ficou 2 semanas. Foi. Teve briga? Teve alguma cena assim, alguma situação que gerou entre os atores? Não, que eu saiba não, tava tudo em paz. Nem você, assim, com ninguém? Não. Foi tudo bem? Foi tudo bem, na época. Mas vocês são todos santos mesmo, né? Lá a gente fazia tudo, né? A gente não era só ator. Eu era continuista, eu e Soraya era iluminadora. Sim. Porque tu lembra, lá era todo mundo. Era uma coisa amadora, então todo mundo se ajudava. Tem algum erro na hora assim? do caixão, o meninozinho, aquela cena foi difícil porque era uma casa, uma tapera, era a casa de uma senhora, né, a bichinha pobre, e cheia de bagulho, era um calor, e aquelas luminárias, e pra gravar sempre demora, e o meninozinho ficava lá, ai meu Deus do céu, eu não aguento mais, e eu ficava, ô meu filho, é só mais um pouquinho, aguenta aí, e ele ficava piscando os olhos, e eu dizia, não mexe os olhos que tu tá morto. Aí ele, porque eu não consigo. Se você prestar atenção na cena, ele tá mexendo os olhos. Sim, tá. Pô, a comédia foi massa, né? A comédia pastelão ficou show demais, né? Sim. Nós tivemos aqui também conversando com o Lucas, né? Que brincou disso aí também. Tá um rapazão já, né? Rapazão grandão, viu? Um menino que a Chica matou. É. Pois é isso, Solange, agradecer você, o carinho, tá vindo aqui com a gente, tá? Que Deus te abençoe sempre. Que Deus te abençoe Boa também. sorte pra você também agora nesse retorno aos Estados Unidos. Vida nova. E aí vamos ver o que Deus tem pro Ai Que Vida, eu né? Eu só espero coisas boas lá, nessa minha nova fase da vida. Deus te abençoe, obrigado, Amém. Viu? Tá aí a nossa queridíssima Solange Noleto. Então aproveita aí, já toca nesse sininho, segue, continua aí repercutindo, que em breve a gente tem uma entrevista nova pra você aqui no 99 Show Podcast, tá bom? Então aqui ó, forte abraço, ó. Vai lá, olá Solange.
Até logo, valeu! Logo. Sintonize no som legal, o show tá começando. Wellington no comando, histórias vão rolar. Entrevista engraçada, convidados a brilhar no podcast da galera. Rindo sem parar, vamos ouvir 99. Show de entrevista, sintonize 99. Vem se divertir. As risadas garantidas, cada história faz sonhar. Com Wellington no palco, ninguém vai desligar. O melhor do entretenimento no seu ouvido vai entrar. Aumente o volume agora